Boa noite, sejam muito bem-vindos à temporada 2022 da nossa Terça Literária, a Terça Literária da União Brasileira de Escritores. Em março de 2020, quando a pandemia chegou, a UBE deu início a uma série de entrevistas com escritoras e escritores brasileiros às terças-feiras à noite. Naquela altura, nós pensávamos que essa atividade seria provisória, passageira, mas quase 2 anos depois, ela acabou se tornando uma tradição da entidade. Já entrevistamos dezenas de autoras e autores e não pretendemos parar em 2022. Todo o nosso acervo, que já pode ser considerado um retrato fiel do grande momento que a literatura brasileira tem vivido, todo o nosso acervo está disponível gratuitamente no YouTube e no Spotify. Atualmente, o presidente da nossa entidade é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês e ao nosso entrevistado de hoje. Boa noite, pessoal. É um prazer ver todo mundo aqui, né? A gente está começando o ano, um ano que ainda é um ano de pandemia, né? É um ano importante, 2022, é um ano em que a gente vai ter as comemorações aí dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, vamos ter eleições, vai ser um ano eleitoral, né? A gente está torcendo para que o atual presidente perca o poder e, se possível, que seja preso, né? E nós aqui da UBE, a gente pretende continuar muito atentos a tudo que está acontecendo. Certamente vai ser um ano de muita discussão, um ano politizado, um ano de... a gente espera que as fake news sejam coibidas, mas a UBE vai estar atenta, vai estar vigilante, a gente vai estar aí, junto com o escritor, batalhando para que o ano seja o mais tranquilo possível e que a gente tenha motivos para comemorar no final desse ano. Sejam todos muito bem-vindos. E, principalmente, o meu amigo Menalton Braff, que é um escritor que eu admiro muito. Eu não sei se eu já falei isso para ele. É alguém que eu gosto muito de ler, me dá um prazer enorme. Eu sou um leitor de Menalton Braff, eu já li vários livros dele. Ele tem uma obra bastante vasta e é um escritor que eu acho que merecia até ser mais celebrado do que é, mas nesse país só celebram coisa ruim, as coisas boas no país muitas vezes passam desapercebidas. O Menalton mereceria ser mais celebrado do que é. Rogério. Legal, obrigado, Ricardo. Nosso vice-presidente Ricardo Fernandes, que é o aniversariante de hoje. Parabéns, Ricardo Fernandes. Ele vai fazer a mediação das perguntas na segunda parte da Terça Literária. Ele também dá boa noite a vocês e todo mundo te dá parabéns, Ricardo Fernandes, pelos seus 25 anos de idade. Muito obrigado, são 23, na verdade. Desculpa, perdão. Mas muito obrigado pela lembrança, muito obrigado a todos, estava com saudade de todo mundo aí. É um prazer estar aqui de novo com vocês, nessa nova temporada das Terças Literárias aí. Vou fazer o acompanhamento das perguntas para o Menalton, depois a gente passa para que o Menalton possa responder algumas perguntas do público, depois do que eu vou falar. Tem o pessoal se pronunciando aqui, viu? Acho que eles querem fazer pergunta também. Eu vou anotar direitinho e depois eu passo, tá bom? Um abraço, pessoal. Obrigado, Ricardo. As entrevistas da UBE acontecem às terças-feiras, às 19 horas, via Zoom, como está acontecendo nesse exato momento, com transmissão pelo YouTube. Como eu já disse antes, todo o nosso acervo também fica disponível no Spotify e no Google em formato de podcast. Nosso entrevistado de hoje é Menalton Braff. Ele nasceu em Taquara, Rio Grande do Sul, e se transferiu na década de 60 para São Paulo, onde concluiu o curso de letras na Universidade São Judas Tadeu. Atualmente ele vive em Serrana, ele estava contando isso para a gente agora há pouco, uma pequena cidade na região de Ribeirão Preto, que é um lugar no qual ele consegue fechar os olhos e deixar solta a imaginação. Em 1999, a editora Palavra Mágica de Ribeirão publicou a coletânea de contos A Sombra do Cipreste. Com essa coletânea,
Menalton conquistou o Prêmio Jabuti do ano 2000, livro de ficção do ano. Em 2006, a Bertrand Brasil lançou uma nova coletânea de contos, chamada A Coleira no Pescoço, com a qual Menalton foi finalista do Jabuti 2007, e nesse mesmo ano, por essa mesma editora, ele publicou o romance A Muralha de Adriano, selecionado para concorrer ao Prêmio Portugal Telecom. Esse livro também foi finalista do Jabuti 2008, do primeiro Prêmio São Paulo de Literatura, e foi menção honrosa no Casa de las Américas de La Habana em 2009. Menalton também realiza oficinas de escrita, participa de salões, feiras e bienais e vem proferindo palestras em escolas públicas e em particulares. O prêmio mais recente foi em 2020, em que Menalton ganhou o Prêmio Machado de Assis, que é para o romance, né, da Biblioteca Nacional, com o livro Além do Rio dos Sinos. Menalton, seja muito bem-vindo. É uma grande alegria ter você aqui. Seu entrevistador é o Ricardo. A gente normalmente faz assim, entre 40 e 45 minutos de entrevista, o Ricardo te entrevista, depois a gente abre para as perguntas do público, sei lá, por uns 15, 20 minutos, de repente, se tiver muita pergunta, a gente dá uma esticada, tá bom? Seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui, Menalton. Agradeço o Rogério, agradeço ao Ricardo também, e, finalmente, ao Ricardo Ramos Filho. Eu conheci bem o seu pai, naquela época década de 70, ele foi presidente da UBE, você era criança ainda, não era? Em 54 Ricardo, eu tinha 16 anos, em 70 eu tinha 16 anos. 74 eu tinha, não era tão, em 74 eu tinha 20 anos. Então você se lembra do tempo que seu pai foi presidente da UBE? Sim, lembro bem. Lembro. Pois é, então eu agradeço a todos vocês, agradeço a presença dos companheiros de labuta, e estou aqui à disposição para que quiserem questionar, concordar, discordar, criticar, o que vocês quiserem fazer. Então vamos lá, Menalton, sou eu que vou te entrevistar, não vamos perder tempo não, quanto mais a gente souber de você, melhor, tá? Você nasceu em Taquara, como foi dito agora pelo Rogério, no Rio Grande do Sul, e aos 5 anos de idade ligou-se à literatura depois de ler o Guarani em HQ. Isso está em algum dos seus livros, em algum lugar eu achei isso. Como foi esse percurso, Menalton? Você foi um menino leitor? Acho que ele deu uma congelada. Deu uma congelada. Vamos aguardar um instantinho. Ele já deve estar de volta. Oi? Opa, agora... você chegou a ouvir? Você deu uma congelada. Menalton. Sim, eu ouvi sim. Ouviu? Ah, tá. Mas isso que você falou precisa de uma explicação, é claro. É que eu aprendi a ler sozinho, claro, com uma força de expressão, mas ninguém tentou me ensinar a ler. Mas eu, vendo meu pai ensinar a minha irmã a ler, eu aprendi antes dela. Eu estava fascinado com aquele negócio de uns risquinhos no papel virarem uma história. Aquilo lá me apaixonou. Eu tinha, então, 5 anos, e o primeiro livro que eu li na vida foi O Guarani, do José de Alencar, em em HQ. Não foi o romance com a sua extensão, porque isso acho que me mataria nessa idade. Mas depois do Guarani, o Ricardo, aí esta coleção era, eu esqueci o nome, era uma editora do Rio que publicava os clássicos em forma de quadrinho. História em quadrinho. Uhum. Edições Maravilhosas. O nome da editora, Edições Maravilhosas. Tá. Me caíram outros livros na mão, mas antes dos 10 anos eu já tinha lido Iracema. Aí eu queria ler tudo do José de Alencar,
Hoje eu constato que eu não li tudo, mas li bastante do José de Alencar. Aliás, eu acho que o José de Alencar é um dos escritores brasileiros injustiçado. O José de Alencar merecia melhor destino na história da literatura brasileira. Ele tem uma competência narrativa, uma competência de articular ações, de montar um romance que poucos escritores têm. O José de Alencar é um modelo, é uma aula de romance, a leitura do José de Alencar. Bom, feito este preâmbulo, eu quero dizer que, de lá para cá, eu nunca mais deixei de ler, isso foi uma paixão que me surgiu muito cedo e que continua até hoje. Eu leio mais do que escrevo. A leitura me dá muito prazer. Eu acho que legal. Então, somos parecidos aí. Você, Menalton, passou a juventude em Porto Alegre, onde se envolveu com política e o movimento estudantil. Começou a cursar letras na cidade, mas só concluiu o curso em São Paulo, né, mais tarde, né, na São Judas. Né? Por que você deixou Porto Alegre? Me conta um pouco dessa história. O que aconteceu que você largou a faculdade em Porto Alegre e veio para São Paulo? Pergunta para o general Costa e Silva. Foi coisas do governo militar? Sim, claro. Eles tentaram me prender, né? Eu participava do movimento estudantil da época, que era um movimento de resistência, de contestação, e um dia alguém me entregou, eu até sei quem foi, felizmente a pessoa desapareceu. Eu acho que a única pessoa que eu teria coragem de matar seria esse sujeito que me entregou. Mas eu desconfiei da manobra, da armadilha, não caí na armadilha e vim parar em São Paulo. Depois de passar março, abril, maio, junho, julho, depois de passar 5 meses em uma chácara, uma horta, escondido, nas cercanias de Canoas. Passei lá escondido, e até que, então, conseguiram me tirar de lá, num veículo que alguém precisava transportar para São Paulo. Eu não sabia quem era a pessoa com quem eu viajava, nem ele sabia quem eu era, mas, no fim, nós não falávamos, não dávamos pista nenhuma do que nós éramos, e viajamos assim, de Porto Alegre até São Paulo. Foi assim que eu vim parar aqui. Aqui veio parar, aí voltou a estudar literatura, se formou, virou professor. Depois, né? Quando veio a anistia, depois da anistia eu voltei a estudar, porque antes eu não podia, né? Eu estava sendo procurado. Mas com a anistia, então, eu tentei recuperar documentos, porque quando eu vim sem documento, não consegui juntar os documentos para viajar. Eu vim clandestino mesmo. Mas aí, então, com a anistia, eu localizei a família. Durante anos, eu não sabia nada da minha família, nem eles de mim. Mas eu consegui localizar a minha família, consegui recuperar documentos, tive de tirar outros documentos que eu tinha perdido, e com isso eu consegui voltar a estudar. Então, foi que eu fiz o curso de letras na São Judas, fiz mais um curso de especialização, 600 horas, e não parei mais. Que bom, que bom. Te acrescento o seguinte, Ricardo, eu gosto muito de ler teoria da literatura. Estudar teoria da literatura me dá muito prazer. Isso, para quem foi professor, foi fundamental, né? Foi fundamental. Sim, foi. Né? Que bom, né?
Menalton, você é um autor premiado, né? No ano, como foi dito aqui, no ano 2000, conquistou o Jabuti com uma coletânea de contos, A Sombra do Cipreste, o livro que foi o livro do ano. Isso é uma honraria, uma coisa importante, né? Recebeu agora recentemente pelo maravilhoso, aí eu estou falando maravilhoso, por ter lido, né? Pelo maravilhoso Além do Rio dos Sinos, o Prêmio Machado de Assis, da Biblioteca Nacional, sendo também finalista com esse livro dos Prêmios São Paulo e Oceanos. Como é isso, Menalton? Esses prêmios colocam a régua muito alta, a responsabilidade fica maior. Escrever depois de receber esses prêmios fica mais difícil? Não, Ricardo, não fica mais difícil simplesmente porque os prêmios não alteram nada na minha cabeça. Você sabe muito bem que quando a gente escreve, a gente não escreve para ganhar prêmio. Claro. E por causa daquela compulsão, você é obrigado a escrever. Mas quando o prêmio vem, a gente aceita com humildade, porque eu sei muito bem que esse negócio de júri é sempre a questão de composição dos júris, que preferem esse tipo de literatura, os outros gostam de outros temas. Então, eu nunca me abalo quando eu participo de um prêmio e não levo nada, e nem fico eufórico quando eu levo um prêmio, porque eu sei que foi uma coincidência de haver pessoas ali naquele júri que gostam do jeito que eu escrevo, sabe? É muito relativo, esse negócio de prêmio é muito relativo. Mas é muita Eu coincidência, né, não Menalton? É ganhar muita um prêmio. coincidência, porque você vem ganhando muitos prêmios, muitas indicações para prêmio. Isso reflete um certo padrão de qualidade que a gente... a minha pergunta é um pouco por aí. Esse padrão de qualidade vai precisando ser repetido. A gente não pode deixar a peteca cair, né? Você chega a pensar nisso, assim? Quer dizer, por exemplo, Além do Rio dos Sinos, né? Você já escreveu um romance depois dele, né? O do amor, né? Cenas do Amor Imperfeito, né? Escreveu Cenas do Amor Imperfeito depois de ganhar o Machado de Assis, foi diferente ou não? Foi tudo bem? Não me passe isso pela cabeça. Deixa eu te contar uma coisa, Ricardo. O primeiro romance que eu escrevi foi numa fase muito política da minha vida. Muito política, eu quero dizer. Eu achava que a literatura ia mudar o mundo. Sabe? Aquela crença de que, não, se eu escrever mostrando uma realidade... E o meu primeiro romance foi um romance que como é que eu vou te dizer? Que era de denúncia social, mas uma denúncia social muito panfletária. E, algum tempo depois desse primeiro romance, eu comecei a sentir o que era realmente um eixo estético da literatura e um eixo de conteúdo da literatura. E eu comecei a perceber que eu preferia o campo da estética antes de qualquer outra coisa. Então, eu sempre procurei tomar muito cuidado com o que eu escrevia, trabalhar muito a linguagem, enfim, me aproximar um pouco da poesia. Eu acho que uma das características da linguagem literária é também a sua poeticidade. E sabe que então não me pesa nem um pouquinho o fato
de ser finalista de mais de 10 vezes de prêmios, de ter conquistado dois prêmios. Isso aí não me pesa nem um pouquinho. O que eu quero é fazer arte. Se isto vai ter prêmio ou não vai ter prêmio, isso é coisa que não me passa pela cabeça de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tanto é que, tanto Além do Rio dos Sinos, quanto o Cenas de um Amor Imperfeito, não... Estou mostrando aqui para o pessoal ver, tá? Esses dois livros, Além do Rio dos Sinos e Cenas do Amor Imperfeito, saíram pela Reformatório, tá? Do nosso amigo Nocelli, tá? Então, quem quiser ler, eu fortemente recomendo, tá? São dois excelentes romances, tá? Pois é, Ricardo, não fui eu que escrevi. Eu fiquei sabendo que os dois foram inscritos. O Nocelli deve ter inscrito, né? Ele que escreveu. Eu não persigo prêmio, eu quero fazer arte. Maravilha. Deixa eu ir para a próxima. Ricardo, se o prêmio vem, é claro que eu fico contente. Que é bem-vindo, lógico. É bem-vindo, não vou recusar. E é uma alegria, né? Mas não é. Sim. Você não escreve pensando nisso, né? Não. Que bom. Você, Menalton, escreveu uma trilogia. Eu estou arrumando meus livros aqui, eu só encontrei 2 livros da trilogia, O Tapete do Silêncio e o Noite Adentro, né? Tem o Pouso do Sossego também, que eu não sei onde está, deve estar enfiado aí nessa bagunça, né? Um dia eu consigo arrumar. Você escreveu uma trilogia poderosa, né? Há Tempus Fugit, Tapete do Silêncio, Pouso do Sossego e Noite Adentro. Nesses 3 romances, personagens como Osório, a Lúcia, o Dr. Madeira, a Matilde, a Sofia, o Amâncio, se adensam, né? E nos prendem em um enredo envolvente, bem urdido, mostrando as pequenas vilezas de uma cidade interiorana, paradoxalmente chamada Pouso do Sossego, né? Seria uma tradição gaúcha, Menalton, mostrar saga de famílias nos textos, e essa questão com o tempo? Por quê? Se for, por quê? Ricardo, eu francamente eu não tinha pensado nisso, mas realmente o Érico Veríssimo faz. Agora você falou, eu começo a me lembrar. O Érico faz isso e não me lembro quem mais, o Moacir Scliar, parece. Também Moacir Scliar, eu acho que faz isso também. Mas não... Eu já estou há tanto tempo fora do Rio Grande do Sul que eu já me sinto mais... Deu uma outra congelada, né? Já volto, já volto. Tá. Voltou. Voltou. Não, você ia dizendo que já se sente mais paulista, é isso, né? Sim. Eu acho que eu já vivi mais em São Paulo do que no Rio Grande do Sul. Desde 65. É muito tempo, né? Mas foi uma coisa que me veio, lendo essa trilogia, que me veio assim, eu falei que curioso. Então, eu tenho que te explicar uma coisa. Quando eu escrevi o Tapete do Silêncio, eu não estava pensando em trilogia, mas estava pensando assim, mostrar os canais subterrâneos do poder, quem exerce o poder contra quem, etc. E isto, numa cidade grande, é impossível que se veja. Numa cidade grande é quase visível, a gente tem que cavocar um pouquinho para perceber. Quem manda é quem obedece. Por que obedece? E
Porque eu já morei no Rio Grande do Sul, eu morei em várias pequenas cidades, e agora, atualmente, desde 1987, desde 87, eu moro em uma cidade pequena, em que eu vejo as articulações, os pequenos enredos, sobretudo do poder, das relações sociais, relações familiares, etc. Isso tudo é visível, porque está tudo muito próximo da gente. Uhum. Aí, isso, eu ouvi uma história acontecida nesta cidade na década de 30, Uhum. e eu ficcionalizei esta história. Eu Uhum. sei a Acontecida em Serrana, em Serrana. sim, aqui, Ah, tá, tá. aqui. Uma história que muito pouca gente serrana conhece. Uhum. Alguém contou em segredo, disse não pode, porque as Uhum. pessoas estão vivas ainda. Hoje Uhum. pode falar, porque eu acho que todos eles já foram Da desta para forma. Uhum. dessa Uhum. pra... Tá. então, eu criei as personagens, criei o fato e procurei desenvolver como é que isso funciona aqui. Uhum. Quando estava terminando o romance, que é o Tapete de Silêncio, eu pensei, puxa, mas isso aqui ficaria melhor se houvesse uma segunda geração. Eu falei de uma geração anterior. Uhum. É isso. Segunda geração mostrando como a cidade vai se transformando. Porque eu peguei uma cidade, na década de 30, 40, eu procurei fazer na década de 30, 40. Aí eu pensei, mas espera aí, uma cidade não vai ficar o tempo todo como ela era antes. Pensei, puxa, uma Uhum. geração. Aí comecei Uhum. a escrever a segunda geração, de repente eu percebi que eu precisava da terceira, a terceira que seria nos dias atuais. Então, Uhum. acabei construindo a trilogia sem ter planejado inicialmente. Foi assim, uma É. necessidade de continuação. A história do preso que é solto, que a filha vai buscar, é maravilhosa. É uma coisa assim que eu fiquei fascinado, assim, muito legal. E é o Gostei, último, né? O gostei, final. gostei demais, assim, gostei demais. Menalto, eu tenho que te confessar que eu li Além do Rio dos Sinos com especial prazer, tá? Eu acho que é um romance extraordinariamente bem escrito, tem uma coisa, o estética dele é muito fantástico, tá? Eu acho que é dos melhores textos produzidos que eu li ultimamente. Nele, você, como é tão do seu feitio, conta uma história, né? Uhum. Sai da mania nacional, que é a questão do fluxo de consciência, né? A gente hoje vê muita gente preso demais no fluxo de consciência na hora de escrever um romance, né? E mais importante do que sair desse fluxo de consciência, retrata as personagens e a vida, na minha opinião, pelo viés social e econômico, né? Observar o ser humano e suas dificuldades é para você essencial para a literatura? Você busca isso? A política ainda é importante para você? Olha, é duro responder isso, porque não é nem bem assim, nem bem assado. Eu acho o É seguinte, lógico que eu que não estou, é lógico que eu não estou falando naquela questão panfletária a qual você se referiu, né? sim, Estou falando em tá. colocar o social no texto, né? Não, eu acho que todo texto meu, porque é assim, a gente escreve aquilo que a gente é, Uhum. e não ser político. Eu nunca consegui me desfazer do homem político que eu fui na juventude, Uhum. o mesmo. Então, Uhum.
eu boto no romance aquilo que eu sou. E sou político. Mesmo que, Ricardo, eu fujo violentamente, da simplificação do panfleto. Eu fujo disso porque eu já fui panfletário. E E fez a autocrítica, e fez a autocrítica. sim. Então, como autocrítica, é eu fugir do panfleto violentamente. Mas você nunca vai encontrar em textos meus alguma coisa que não tenha um conteúdo social, mas, por outro lado, eu procuro me firmar mais na descoberta do ser humano. E eu acho que, quando eu tento descobrir o ser humano, eu também estou tentando me descobrir. E essa é uma necessidade que eu tenho. Então, assim, como se os outros seres humanos que eu tento montar fosse o meu contra-espelho. Eu vejo, eu faria isso como a personagem fez, ou não faria. Enfim, eu não explicito o problema social, mas eu sempre abordo de uma forma meio de viés o problema social. Uhum. Legal. Eu também sou fã. Como você vê, eu sou realmente... Aqui eu não estou falando porque eu estou na tua frente, não. Eu sou fã da sua obra, Menaldo. Eu também sou fã dos Cenas de um Amor Imperfeito, né? Nele, o amor e o ódio se misturam, né? Fazem do relacionamento homem e mulher uma alternância de sentimentos que vai do mais puro afeto à repulsa, né? Agora, no livro, você usou uma estratégia, sei lá, que eu achei curiosa. Anunciar a tragédia nas primeiras páginas do romance não tirou a força e o suspense dele? Foi um risco calculado que você correu? Você fez isso se submetendo a esse risco? Sim, não, eu assumi o risco. Eu sabia que... Porque tem muita gente que diz, não, me conta o final, porque senão eu não vou ler. E eu pensei, eu vou começar no final. Uhum, uhum. Mas sabe que... Agora, apesar de você dar o final, a gente fica preso no livro o tempo todo. O efeito esperado, que seria a gente se desanimar depois de saber o final, não aconteceu, né? O Garcia Marques, não sei se você está lembrado, ele começa do fim e vai voltando. Aí você quer saber por que chegou a este fim. Então, isso é um modo de prender o leitor, né? Criar um final, mas depois, aí, uma hora antes, um dia antes, uma semana antes, chegar aquilo que é a razão daquele final. Então, E ele tem tantas idas e voltas que até você fica um pouco querendo saber se quando aquilo se precipitou, como que eles estavam. Pois é. Então, mas Ricardo, eu acho que, apesar de começar no final, a gente continua lendo graças à narradora. Sim. A narradora é que não dá folga nenhuma, mas isso foi de propósito. É para você não acabar desistindo de ler. A narradora, eu criei, pelo menos tentei criar, né, uma narradora que te pegasse firme. E Bom, conseguiu. então, felizmente. Nem Muito sempre a legal. gente consegue o que quer, né? Mas às vezes consegue. Que bom, mas conseguiu sim, né? Você, nesse livro aqui, de novo, pessoal, esse já é um livro de contos que saiu pela Primavera
editorial, tá? O Peso da Gravata, também recomendo, né? No livro O Peso da Gravata, que foi publicado em 2016, um livro de contos, você flerta com o realismo fantástico. Tem alguns contos que pertencem a esse gênero, né? Que é um gênero muito pouco explorado em nossa literatura, né? Foi uma incursão ligeira ou você pretende voltar à especialidade do Murilo Rubião, né? Que até então, assim, para mim, o grande autor do realismo fantástico brasileiro, para mim, é o Murilo Rubião, né? Eu particularmente sinto falta de mais trabalhos no gênero. Você pretende voltar a ele ou foi uma incursão passageira? Sabe que o conto, a gente não escreve um conto para um livro, a gente escreve um conto. Claro. E esses contos... Embora assim, esse livro tenha muita unidade, né? Assim, na pois escolha casualmente. Casualmente. Porque eu fazia assim, eu escrevia um romance e tinha que descansar. O romance realmente muito exigente, né? Você precisa de uma disciplina de trabalho mais ou menos violenta. Então, quando eu terminava um romance, eu ia descansar. Na hora de descansar, dava vontade de escrever, mas não um novo romance. É um conto porque um romance você escreve 1 ano, 2 ou 6 meses, sei lá. É muito tempo de convívio. Você sabe quando começar, não sabe quando termina. Exatamente. É isso mesmo. Agora, o conto não. O conto, às vezes, a gente escreve numa sentada. Às vezes, você começa a escrever um conto às 7 horas da noite e, de madrugada, você termina o conto. Assim, eu penso, o conto é um solo de violino. O romance é uma orquestra sinfônica. Então, você tem que pôr todos os instrumentos, né? o volume de um e de outro tem essa diferença. Então, o violinista concertista, ele tem que ter muito mais exatidão do que o violinista que está lá no grupo da orquestra. Então, eu penso sobre isso, a diferença entre escrever um romance e escrever um conto. O conto precisa de uma certa exatidão. Costuma-se dizer que no conto nada pode sobrar, no romance nada pode faltar. Então, pensando que terminava um romance, me vinha, às vezes, vontade de escrever, então eu escrevia um conto, porque aí era uma coisa assim, que no dia seguinte eu estava livre daquele tema, daquela história, daquelas personagens. Então, mas isso foi alternado, Ricardo. Eu não pensei assim, não, eu vou escrever contos de realismo mágico, antropológico, realismo mágico, ontológico, segundo um dos teóricos em francês lá. Então, quando vinha um tema, porque o conto tem isto, o conto a gente não pode ficar procurando. Eu quero escrever um conto. Sobre o que eu vou escrever? Não pode. O conto tem que ser aquele tapa na cara. Veio, então tem que sair logo. É uma coisa assim, imediata. E tem que estar sobre um efeito assim, mais ou menos elétrico, né? Que te pegou, você vai desenvolver aquilo. Na hora, tem que ser na hora. O conto não pode ficar escrevendo. Bom, isso é opinião minha e é o modo como eu faço. Eu sei que existe diferença, claro. Existe um autor que fica... Pensa no Machado de Assis, quanto tempo ele levava para escrever aqueles contos, como aquele Missa do Galo. Que é o meu preferido dele. Que legal. É verdade. Que legal. Uma coisa, eu consigo ver na sua obra, Menalto, como um todo, uma crítica constante à rotina,
tá? Elas teriam uma vilã sempre presente. Eu estou certo em reparar nisso? Eu acho que é. Você está certíssimo. Eu acho que a rotina, ela mata a criatividade, a rotina mata o desejo de viver, ela mata o espírito de aventura. Enfim, eu acho que você pode ter uma rotina. Claro, a sobrevivência muitas vezes exige isso, mas não pode se entregar à rotina. Você tem que ter momentos de escape. Você bota a cabeça para cima, como é que está o mundo. Então, isso mesmo sem querer, mesmo sem planejar isso, é uma constante, porque é como eu penso. Que legal. Então, eu vi bem. Sim, viu? Você, além de escritor, é professor e agitador cultural, né? Produz uma festa literária, né? Aliás, eu já participei dela, né? A pandemia foi muito cruel com essa festa. Você teve que, como algumas pessoas, teve que parar de fazer a feira. Como que foi? Parou, né? Com a pandemia, a gente parou. Eu viajava todo mês, 2, 3 vezes por mês para eventos, e com a pandemia parou. São 2 anos já, 2 anos que está tudo parado. As feiras literárias foram interrompidas, né? E agora que eu tinha sido convidado para a feira do livro de São Leopoldo, Tá. São Leopoldo, e eu tive de cancelar, assim, praticamente na véspera, faltando 2 semanas, eu tive de cancelar por causa dessa estenose na coluna. Estenose, que é dolorosíssimo. Não dá para viajar. Que legal. Bom, eu vou fazer uma última pergunta para entregar para o público, tá? Recentemente eu vi um escritor chamar você de mestre dos contemporâneos. E eu concordei. Tá? O que você acha dessa afirmação? Porque eu acho que dos contemporâneos, para mim, você é um dos escritores mais importantes que nós temos por aí. Você concorda em ser o mestre dos contemporâneos? Não, pelo amor de Deus, Ricardo, você está me botando nos ombros uma responsabilidade. Mas eu acho, sinceramente, eu acho mesmo. Eu acho. Uma responsabilidade que os meus ombros fraquinhos, como são, não vão aguentar. Que a estenose não deixa, né? Não deixa. A estenose não deixa, não. Não. Mas então, tudo bem, não precisa responder. Eu que estou afirmando. Eu considero você o mestre dos contemporâneos. E só para terminar, seus projetos, o que vem por aí? O que a gente pode esperar? Quem gosta de te ler, o que pode esperar? Olha, até o fim do ano, quer dizer, lá para outubro, acho, novembro, deve sair um novo romance, também pela Reformatório. Que bom, que bom. E eu acho que eu vou mudar de título. O título atual é Cantata e Fuga a 4 Vozes. Tá. Tem a ver com a história, mas quem lê esse título vai pensar é um livro de música. Não é um livro de música. Pelo contrário, é um livro que acontece numa penitenciária, um romance de alguém que é preso e sua vida na penitenciária. Enfim. Então, repete um pouco o tema do terceiro livro da trilogia. Né? Sim, você pega ele saindo da prisão, aí você vai pegar isso. para-preso. Só que lá assim, é bem en passant, né? Esse não. Esse aqui não, eu tento aprofundar.
Aí eu mergulho, isso mesmo. Ah, que legal. Esse negócio de botar, vamos pensar que é de música. Eu escrevi um livro uma vez chamado Computador Sentimental. Não tinha nada a ver com computador. Eu queria dizer assim, computador sentimental. Né? Vendeu para burro. A meninada achava que falava de computador. Foi bom para o livro, vendeu muito. Mas eles podiam reclamar no Procon. Né? Podiam reclamar no Procon, porque não era de computador. Menalton, foi uma alegria para mim entrevistar você. Tenho um carinho muito grande por você, adoro o teu texto. Para nós é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado. Ricardo, eu que agradeço e te digo uma coisa. Conversar com a terceira geração, sendo que o primeiro da geração foi um dos culpados por eu ter abraçado a carreira de escritor, sabe que o teu avô tem muito a ver com isso, viu? Inclusive, quando eu digo que eu não levanto bandeira, só procuro mostrar, é por causa daquele Vidas Secas. Ele não acusa em momento nenhum. O Graciliano, ele faz arte o tempo todo. Aquilo lá é sensacional. É sensacional. Aquilo lá foi assim, o que me levou para esta linha. Foi, conversar com a terceira geração, um prazer muito grande. Obrigado, Menalton. É muito legal. Obrigado por ter aceito o convite e estar aqui com a gente. Rogério, ou Ricardo, né? Ricardo Fernandes. Obrigado, Xará. Menalton, eu tenho uma participação, o pessoal está te elogiando muito aqui pelo YouTube. Eu vou ler alguns comentários aqui, e tem uma pergunta também pelo YouTube, da Eliane Ratier. Deixa eu ler alguns comentários, são bastante elogiosos. Primeiro, o Marcelo Nocelli está aqui te acompanhando pelo YouTube, a Cássia, que é diretora da UBE, a Cristiane também, a Eliane, que fez uma pergunta aqui, o Denis Rafael Ramos, que foi nosso entrevistado também, né? Citando que eu acho que foi aquela hora que o Ricardo comentou, dos escritores gaúchos. Quem falou, né? Que ele é um dos que consideram o Menalton o mestre dos contemporâneos. Isso, inclusive ele cita a Letícia Wierkowski aqui, né, que escreveu A Casa das Sete Mulheres e outras sagas também. Imagino que ela seja gaúcha, né? É gaúcha, né? É gaúcha. A Eliane pergunta, eu vou começar, pessoal, pela pergunta do YouTube, depois a gente acho que pode fazer as perguntas aqui do chat. A Eliane diz assim, Menalton, mestre Menalton, boa noite, sou sua leitora e fã, e percebo que seus escritos oferecem uma grande diversidade de temas e abordagens. Aí ela pergunta, cada escrita é uma experiência ou há um roteiro pré-determinado? Não, cada escrita é uma experiência. Sabe, a gente não... É meio lugar comum dizer que o escritor não escreve o tema que escolhe o escritor, mas apesar de ser lugar comum, é uma verdade. A gente não está dizendo, bom, agora sobre o que eu vou escrever. Isso não acontece. A gente quer viver. O escritor vive como qualquer outra pessoa comum, isso aí é óbvio, né? E vivendo, as coisas acontecem. De repente, um grito numa esquina, o choro de uma criança, uma paisagem. Eu tenho um romance, Que Enchente Me Carrega, que de ver um paredão ao lado de uma avenida nova, um barranco de uns 4 metros de altura, de ver o sol batendo ali, disso aí surgiu um romance, quer dizer, as coisas vão acontecendo na vida e a vida vai sugerindo aquilo que
a gente deve escrever. Então, cada um é romance. Agora, me diz uma coisa, Ricardo. É Eliane Jattier? Isso. Eliane Jattier é minha vizinha aqui de Ribeirão Preto. A gente se encontra de vez em quando. Podia ter perguntado. Deixa eu ver se ela faz um outro comentário. Eliane, estou mandando um abraço para você também. Faz tempo que eu não vejo a Eliane. Então. Aí, ó, o Ricardo também conhece. E ela diz aqui que recomeçou a leitura de cenas, né, do seu livro de contos também. Deixa eu ver se ela faz algum outro comentário. Eu acho que só esses dois aqui. Inclusive, não, são só esses dois mesmo. Inclusive, em cima dessa pergunta da Eliane, eu achei muito bacana quando você falou do espírito aventureiro, né? Porque acho que para você contar as histórias, fugir um pouco só do fluxo de consciência, como o Ricardo falou, tem que ter esse espírito aventureiro. Você tem que se aventurar, nem que sejam histórias internas, né? Eu acho que isso a gente não pode perder para escrever boas histórias, não é isso? Ricardo, você não imagina a quantidade de romances que eu não vou publicar. Quando me dá vontade, tem uma coisinha, eu começo a escrever, não tem jeito. Agora, a minha primeira leitora é a minha mulher. Que ela diz, esse aqui não, você vai baixar o livro desse jeito? Então, é sempre uma aventura que pode dar certo ou não. É uma aventura muito boa. Como é que o Pedro Bandeira, né, ele sempre, toda palestra que ele dá, ele usa uma frase que eu gosto muito. Ele diz que a literatura é o exercício da emoção sem risco de vida. Você exercita as emoções, mas você não vai ser um Otelo que vai matar a Desdémona. Mas se a sua mulher for a sua primeira leitora, você pode correr um risco, sim, né? Não, estou brincando. Olha, o Antônio Carlos quer fazer uma pergunta. Menalton, eu estou assim emocionado de te ouvir, sobretudo porque estou me identificando muito da sua maneira de ser enquanto escritor com a minha maneira de ser, né? As nossas concepções meio que coincidem. Eu também gosto muito da teoria literária, como você, e eu tenho aqui comigo ainda a coleção do Guarani em quadrinhos, ilustrado pelo Aldir Leblanc, né? Eu tenho a coleção das edições maravilhosas e gostei muito também do que você falou sobre o Zé de Alencar. Estamos de acordo também nisso. Agora, eu queria te perguntar, quantos anos você ficou na clandestinidade? 65. A anistia veio em 74. Alguém se lembra? Quando veio a anistia, Eu acho que foi geral, depois. livre restrita. 78. Não? 74, 75. Então, foi de 65 a uns 10 anos. Sim. E você era de alguma organização, tipo a ALN, essas coisas? Desculpa, eu não entendi. Você pertencia a alguma organização, tipo a ALN? Sim, não, Oi? PCB. O Partidão. Eu era Sim. do Partidão. Certo. Não, você se lembra que era o Partidão? Lógico. O Partidão era o PCB. Certo. Uhum. E você tem filhos? Sim. Quantos? Mas não tenho contato com eles, porque eles ficaram... Opa! Por favor? Repete. Eles são filhos do meu primeiro casamento.
E eles quiseram ficar no Sul, eles não, a gente tem muito pouco contato. O meu tipo de vida não Entendi, sei, eles parece que provavam. entendi. Mas quantos filhos são? 3. Três. Muito obrigado, hein? Olha, e parabéns por ser como é, viu? Estou curioso com o próximo livro. Eu adorei também a sua postura perante os prêmios, né? Sim. Porque hoje tem muita gente escrevendo para ganhar prêmio e eu não aprovo a escrita que sai daí. Não dá certo, não dá Não certo. está muito certo. Um A, abraço, a arte, a arte é sempre uma coisa misteriosa, não existe praticidade na arte, não dá. A arte não pode ser para. A arte é em si, não é para si. ela tem que ter a gratuidade, né? Claro, claro. E aí a gente se lembra do Kant, né? Kant, a arte é inútil. Ela não pode ser utilitária. Você não pode fazer arte para alguma coisa, você faz arte para ela mesma. Muito obrigado, hein? É Um abração para você. Um grande abraço. Agora é Fernando Dezena. Boa noite, Menalto, boa noite a todos. Eu acho que a UBE começou o ano com o pé direito com o Menalto, não é verdade? Começamos o ano literário aqui na UBE em altíssimo nível. Então, nós teremos um ano glorioso, tenho certeza. O Brasil vai ser campeão do mundo, o Bolsonaro vai cair fora e vamos fazer muita literatura. Bom, ô Menalto, 2 curiosidades. Se eu tiver errado, você me corrija. Você, antes dos problemas com os generais lá no Sul, você ia estudar economia. É isso? Sim. E depois você vem aqui para a Moca, para a minha Moca, aqui do lado de casa, fazer letras. Então, como é que foi essa transição do Menalto economista para o Menalto estudante de letras? A segunda curiosidade que eu tenho: por que Salvador Passos nos seus 2 primeiros romances? Por que esse bisavô específico? Tem alguma particularidade ou não? Bom, vamos lá. A primeira pergunta. Influenciado por amigos, todos eles militantes políticos, naquela época, ou você era alienado, chamado de alienado, ou você era militante em alguma corrente política. Na minha juventude, a gente queria salvar o mundo. A gente matava a aula para ir para o bar tomar cerveja e resolver como salvar o mundo. Havia uma preocupação muito grande daquela juventude com os destinos da humanidade. E os meus amigos, esses amigos com quem a gente tomava cerveja e discutia os destinos da humanidade, esses amigos, todos eles foram fazer economia como uma forma de salvar o mundo. Tá? O economista é que vai, sabe? E eu entrei nesta. Olha, eu entrei nessa, mas eu não tinha a menor vocação para fórmulas, para números, para nada disso. Bom, o meu curso foi interrompido involuntariamente. Meu curso foi interrompido porque eles quiseram, como é que a gente diz isso? Quiseram me machucar. Mas então, quando eu senti isto, consegui perceber, eu consegui vir para São Paulo. Aí, depois de passar uma boa temporada refletindo, sem poder fazer nada, não podia trabalhar, não podia fazer nada. A minha questão era sobreviver, era
Comer, ler e dormir. Comer, ler e dormir. E refletir. Eu tive muito tempo para refletir. Aí eu pensei, aquele negócio lá não era para mim. Não podia ser para mim. Então, o meu negócio é outro. E aí eu comecei a desenvolver esse outro meu lado, que era o lado da sensibilidade artística, do gosto pela leitura, o gosto pela escritura. Eu passei anos lendo muita teoria, lendo os clássicos. Então, sabe, isso me deu assim a base da formação. A sua segunda pergunta. Por que Salvador dos Passos? Sim, Isso. Salvador dos Passos, porque eu ainda tinha medo de usar o meu nome. O meu nome ainda estava lá nesses caras que gostam de botar gente atrás da grade, meu nome ainda estava lá. Então, eu usei o nome de um bisavô para não. Esse bisavô tem uma história muito interessante, porque ele era um homem simples da roça, de trabalhar com enxada, cabo da enxada, de pé no chão. E quando ele ia à cidade, antes de comprar o que tinha que comprar e vender o que tinha que vender, ele ia a uma livraria para comprar livro de poesia. Isso é uma história que eu ouvi, é uma história de família. E um velho baú, eu cheguei a ver página de caderno escrita a lápis, mas já tudo apagado por ele. E esta história deste antepassado, que tinha esse amor pela poesia, essa história me impressionou sempre, a vida toda, me impressionou muito. Então, aí, como eu não queria usar o meu nome verdadeiro, eu usei o nome dele, assim, uma homenagem ao antepassado. Bacana. Viu, Mel? Você está sabendo? Tem uma caravana da UBR que vai sair em viagem pelo país. Peraí. O ônibus, se parar um dia em Serrana, você não assusta, não, tá? O motorista é o Rogério Duarte. Desculpe, quem é que está falando? É o Fernando? Não, é o Fernando ainda. Eu estava falando o seguinte, que tem uma... Fernando, me desculpe, você pode repetir? Eu não ouvi direito. Eu vou repetir. Aqui tem uma caravana da UBR que está para sair com destino a várias cidades. O motorista é o Rogério Duarte, o cobrador é o Ricardo. E se a gente parar esse ônibus aí em Serrana, adesivado UBE, você não assusta, tá bom? Olha, nossa, vocês vão hospedar essa gente aí? Chegou a hora. Seria muito bom, porque, ouviu, Fernando? Sim. Olha aqui nesse retiro, eu acordo com o sabiá cantando, essas coisas todas. Mas eu morro de saudade de São Paulo. Então, tem um dia aqui na Moca. Sim, principalmente na Moca. Na Moca. Eu morava ali pertinho da Rua Javari. Sei. Eu moro aqui na Paz de Barros. Então, entre a Javari e a Paz de Barros. Eu morava ali. E, muita saudade desse pedaço, viu? Foi um lugar em que eu fui muito feliz. Bom, foi ali, foi nessa época que eu conheci minha mulher, a gente namorou, que casou lá na universidade, e assim por diante. Bacana, parabéns pela obra. Tá. Mas então, vocês vindo aqui para mim, assim, é como se fosse uma brisa de São Paulo chegando até aqui. Bacana. Chegou a hora da gente começar a botar em prática essa assim que a variante Omicron reduzir os seus efeitos, a gente vai colocar em prática essa ideia da caravana da UBE. A gente pega a variante. Beleza. Nossa, né? E vai... A gente aluga a van. A van? Eu venho da van? Aluga a van. A van. Desculpa, Você vamos lá. sabe, A van do velho.
Dani Menalto, eu tive um chefe que morava na Moca e ele matava o trabalho para assistir jogo do Juventus na Rua Javari. E quando era Juventus e Portuguesa, né? E ele torcia para a Portuguesa, né? Se a Portuguesa perdia, a gente tinha... o Rogério torce para a Portuguesa. Se a Portuguesa perdia, era um dia seguinte, não era fácil não, viu? Era complicado. Não, mas Acontecia muito, né? Acontecia muito isso. Mas a Portuguesa perder para o Juventus, isso é uma coisa impossível. Os jogadores profissionais do Juventus, no sábado, antes do jogo do domingo, eles ficavam comendo aquele churrasquinho de gato, esse churrasquinho que fazem na calçada, e tomando cerveja de madrugada. O Juventus é uma história linda, viu? Ninguém se leva lá. O Menalto, acho que o Paulo Mauá quer fazer uma pergunta aqui. Enquanto isso, eu vejo se tem mais pergunta no YouTube. Boa noite a todos. Menalto, eu não o conhecia, mas foi uma noite esplendorosa aqui. Só vou consertar a colocação do Fernando Dezena. Não começamos com o pé direito, começamos com o pé esquerdo, né? Em cima desse ano de 2022, canhoto que sou, né? Começamos com o pé esquerdo, muito bom. Ao fundo, é uma tristeza ouvir uma história sua de ser clandestino no seu próprio país. Eu não consigo imaginar essa situação, né? Historicamente, sim, mas pessoalmente eu não consigo me imaginar. E comprei o seu livro, não chegou ainda, Bolero de Ravel. Como eu sou músico, né? Olha aqui a minha guitarra aqui atrás, também sou músico. Escreva o livro Cantata, por favor, não coloque título, sim, porque eu também tenho o livro de computador do Ricardo Ramos. Eu também fui enganado por esse cidadão aí, entendeu? Então, eu comprei o Bolero de Ravel, Menalto, porque eu adoro essa música do Maurice Ravel. Então, eu acho que a gente tem que ser colocado. O que eu queria te perguntar, primeiro agradecer você estar aqui hoje, porque foi uma aula, foi uma coisa maravilhosa essa noite, mas eu queria perguntar para você, quando você fez uma colocação de que a gente é o que escreve, né? Acho que você colocou mais ou menos isso numa determinada situação. E quando você trabalha um romance ou um conto, você diz que você é o que escreve no personagem ou na maneira de se colocar? Me explica isso, como é que você faz essa técnica de que um personagem possa ferir uma integridade sua. Como é que você é o que escreve e você, ao mesmo tempo, balanceia isso? Paulo, eu tenho uma simpatia imensa, uma simpatia maior do que eu, pelo ser humano. Então, quando eu crio o personagem, eu tenho os dois lados, do anjinho e do demônio. Eu tenho, isso coexiste. Todos nós temos, né? Todos nós temos. Então, eu boto na personagem aquilo que eu sou, tanto do bem quanto para o mal. Eu nunca julgo. Na minha literatura, você não vai encontrar julgamento. Dizer, não, o fulano de tal era errado, ele era pernicioso. Eu nunca qualifico assim um ser humano. É claro que existem atitudes que, fora do romance, eu até acho que são condenáveis, mas eu não vou dizer que essas atitudes eram condenáveis. Se o leitor quiser, ele vai dizer, eram atitudes condenáveis, mas isso é problema do leitor, não é o problema do autor. Então, eu procuro nunca julgar. Julgar, aliás, é uma coisa muito difícil, né? Muito difícil.
eu acho que eu como juiz, eu me suicidaria, viu? Ter de dizer esse sujeito tem que ser castigado por isso, por isso, por isso. Eu acho que ninguém na humanidade ficaria livre de alguma culpa. Então, não adianta querer julgar. Então, Paulo, é assim, quando eu crio a personagem, eu me uso como... É claro que eu uso aquilo que eu sou e aquilo que eu conheço, a experiência, o conhecimento das outras pessoas, o que as outras pessoas podem fazer, até que ponto eu concordo com aquilo ou não, até que ponto aquilo pode virar, pode se transformar numa questão literária ou não. Tudo isso junto. Na verdade, a gente pega tudo isso, um pouco da gente, um pouco dos outros, um pouco do mundo, joga no liquidificador, bate, e dali sai a narrativa. Eu não sei se eu satisfiz a sua curiosidade. Não, completamente. Eu queria, na verdade, só ter um anjinho e um diabinho aqui. Eu tenho várias coisas aqui, várias coisas aqui. Ainda bem que você só tem 2. Caramba, puxa vida. Obrigado pela resposta, Menal. E foi um prazer imenso em vê-lo. E, gente, a caravana tem que passar aqui em Santos para tomar água de coco, tá bom? É lógico. Opa, está em Santos. Eu estou em Santos. Olha, nós somos de várias regiões, né? Ela é Alexandre do Rio, né? Não, Alexandre está em Piracicaba. Eu sou de Piracicaba. Piracicaba, que eu adoro tanto. Exato. Cheia de flores, cheia de encanto. Cheia de encanto. O Dezena está em Águas de Lindóia. Não sei se ele está lá ou se está na Moca hoje. Não, Águas da Prata. Águas da Prata. Águas da Prata. Eu sou de Águas da Prata, mas estou na Moca. Eu moro na Moca aqui. Também já fui moquense. Aliás, eu escrevi um romance outro dia que se passa entre a Moca e a Água Rasa. Só que eu nunca defino muito um lugar. Eu acho que é perigoso isso. E nem o tempo. Também eu acho que é perigoso. Porque... Qual o título dele, Menalto? Me deu curiosidade de ler, porque é aqui pertinho. Não, ele não está publicado. Não está publicado, tá. Não está publicado. Mas eu criei um jornal de bairro que é Homoquense. É um sujeito que gosta de escrever contos e tem um encontro casual com certa pessoa e essa pessoa é amiga do dono do jornal Homoquense. Então, ele começa a publicar contos no Homoquense. Bacana. Da Mooca. Na Moca. Rogério, eu acho que as perguntas aqui do YouTube, eu acho que eu já li todos os comentários, não estou vendo mais pergunta aqui. Então, beleza. Então, podemos encaminhar para o encerramento, pessoal? Vamos lá? Vamos lá. Beleza. Menalton, o nosso encerramento funciona assim. Eu vou apresentar as entrevistas das próximas semanas, e aí a ordem das despedidas é primeiro o Ricardo Fernandes, depois o Ricardo Ramos, você se despede do público e eu fecho. Pode ser assim? Claro. Então, vamos lá. Essas são as próximas entrevistas a da semana que vem. Deixa eu fazer a apresentação bonitinha. Vamos, já que o pessoal falou que tem que começar direitinho, vamos começar direitinho. Então, 8 de fevereiro, a gente tem Alberto Vilas e em 15 de fevereiro, Adriana Vieira Lomar. Tá? Na semana que vem a gente já deve ter mais datas. Ricardo Fernandes, pode se despedir. Menalton, nessa caravana que a gente vai pegar a nossa variante, mas a variante o carro, não a Ômicron, e vai pegar e vai até você, né? A gente passa na Anhanguera. Eu morei perto de Ribeirão, então eu fazia muito durante um tempo. A gente passa na Anhanguera
o pedágio, acho que é entre Araras e Leme, acho que é logo depois de Araras ou logo depois de Leme, agora eu não me lembro. Tem à direita, tem o melhor bolinho de carne que eu já provei na vida. Ela fica afastada um pouco da estrada. É uma casa até com o símbolo da bandeira da Suíça. Olha, vale a pena, viu? Então, é só essa consideração aqui para que a gente faça na nossa viagem, viu? No mais, um grande abraço. Foi um prazer ouvir você, né, e poder falar um pouquinho com você aí e aprender também, né, com tudo que você nos ensinou aqui. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. Ricardo Ramos. Pessoal, tá entre amigos é sempre uma delícia. Eu estava com saudade aqui das terças literárias. Acho que começar com o Menalton realmente foi uma bola dentro que a gente deu. É sempre bom a gente ter perto da gente grandes escritores, pessoas do bem, gente que a gente gosta. Obrigado, Menalton. Muito legal ter estado aqui com você. E obrigado aos presentes. E vamos fazer um ano bacana de terças literárias, vamos conversar com muita gente legal e eu conto com a presença de vocês. Um grande abraço para todos os amigos presentes. Obrigado, Ricardo. Menalton, sua vez. Bem, Ricardos, um dos alimentos do escritor é conhecer pessoas. E olha, daqui o Antônio, o Ricardo Ramos, o Flávio é meu amigo no Facebook, não conheço pessoalmente. Olha, todos os outros foram pessoas que eu conheci hoje, conheci agora. Isso me dá uma alegria muito grande, vocês nem conseguem imaginar. Estar entre vocês, saber que somos navegantes do mesmo barco, isso me enche muita alegria. Saber que ainda há razão para a nossa resistência, viu? Porque, apesar de a cultura ter sido a prima pobre deste governo, a prima pobre nem é prima pobre, é a prima rejeitada deste governo, depois que passa como é o nome dela? A namoradinha do Brasil, Regina Duarte, que faz aquele papelão tão feio na Secretaria da Cultura, depois que entra aquele outro sujeito que de cultura não sabe nada. Esse bandido, Mário Frias, né? Sim, verdade. Não, mas saber que existe gente que ainda não entrou nessa, que está numa outra dimensão, num outro pensamento, isso me enche de muita alegria. Eu dou meus parabéns a vocês, eu os amo muito, aqueles que eu já conhecia e aqueles que começo a conhecer agora. Um beijão, Menalton. Beijos. Muito obrigado, Menalton. Já começamos o ano com emocionados. Legal. Pessoal, obrigado a todos. Até a semana que vem com a próxima Terça Literária. Até mais. Beijo para todo mundo. Muito bom ter vocês aqui. Cuidem-se. Cuidem-se. Beijos, até terça. Tchau, Plínio. Bom te ver. Um abraço. Tchau, tchau. Bela noite. Boa noite, Menalton. Tchau, Abração tchau. para todos. Tchau, tchau. Menalton, obrigado. Tchau, tchau, Menalton. Um abraço. Tchau, estou fechando.